exames de italiano B1 que pode ser usado para o pedido da cidadania italiana por matrimônio é o CELI 2, o CELI 2. Você sabe como ele funciona? Se você não sabe exatamente como ele funciona ainda, não sai desse vídeo que eu vou te explicar. Tchau, eu sou a Clícia, sua professora de italiano com foco em exames de proficiência. Bom, eu já falei aqui no canal, em outro vídeo, quais são os exames aceitos para a cidadania italiana por matrimônio. Se você ainda não viu, vou deixar um card aqui onde você vai ter acesso ao vídeo que eu explico quais são esses exames. Se você já assistiu o vídeo, já sabe qual desses exames você precisa fazer, e se porventura este exame for o CELI, é justamente sobre ele que eu vou falar hoje. O CELI é um dos exames mais procurados para a obtenção do certificado de italiano B1 para a pessoa poder então dar entrada no requerimento de naturalização italiana, cidadania italiana, seja por matrimônio ou por tempo de residência. Ele é elaborado pela Università per Stranieri di Perugia, uma universidade italiana que fica na cidade de Perugia, e ele é dividido entre dois módulos, o módulo Standard e o módulo Cittadinanza. Os dois módulos são aceitos para o processo de cidadania italiana. Só que no Brasil, no momento de gravação desse vídeo, claro que tudo isso pode mudar, apenas o CELI Standard é aplicado. Em outros países, principalmente na Itália, você pode encontrar também a versão Cittadinanza do CELI. Se você quer saber sobre a diferença entre esses módulos, o Standard e o Cittadinanza, que existe essa diferença tanto para o CELI quanto para o CILS, que é um outro exame, deixe aqui nos comentários me perguntando sobre essa diferença que eu faço um outro vídeo aqui explicando a diferença entre o módulo Standard e o módulo Cittadinanza e como escolher o módulo que você vai fazer. Mas se tratando do CELI, como eu disse, até o momento de gravação desse vídeo, somente o Standard é aplicado no Brasil. O CILS você já encontra as duas modalidades no Brasil, o CELI é apenas a Standard, e é sobre ela que eu vou falar aqui hoje. Como funciona essa prova? Então, o CELI B1 Standard, ele é dividido entre duas grandes provas, a prova oral e a prova escrita. A prova oral é só a prova oral mesmo, né? A prova escrita, ela é subdividida entre três provas, que é a prova de leitura, a prova de escrita, né? Redação, texto e tudo mais, e a prova de compreensão auditiva, que a gente chama de ascolto. Essas três provas, elas formam a parte escrita. Então você tem essa divisão entre oral e escrita escrita você tem essa subdivisão entre essas três partes. E por que é interessante falar que essas três partes compõem a parte escrita e a prova oral ela é separada? Porque para ser aprovado no CELI, você tem que obter um mínimo de pontos na prova oral e um mínimo de pontos na prova escrita como um todo. Não importa qual que é a pontuação que você faz na leitura, no ascolto ou na parte de redação, na parte de produção de texto, contanto que você obtenha um mínimo dessas três provas juntas. Você tem que ter uma somatória de 72 pontos dentro dos 120 pontos que compõem a parte escrita inteira. Esses 120 pontos ele é dividido como 40 pontos para cada prova. Então você tem 40 pontos que vale a prova de leitura, 40 pontos que vale a parte de produção de texto e 40 pontos que vale a parte de compreensão oral, o ascolto. Então você tem uma somatória de 120 pontos. Desses 120 pontos, você tem um total de 72 pontos no mínimo que você tem que atingir para passar no exame. Não importa quanto você faz em cada uma delas. O que é muito interessante, porque se você às vezes não se garante em uma das habilidades, você pode compensar com a outra, porque não tem um mínimo a ser atingido em cada uma dessas provas, como acontece no CILS, por exemplo, que é um outro exame, que você tem que fazer um mínimo em cada uma das provas. A parte oral também vale 40 pontos e você tem que fazer 22 pontos para ser aprovado.
Uma coisa muito interessante para ressaltar é que tem essa divisão entre as duas provas, oral e escrita, a escrita compreendendo essas 3 provas. Porém, se você não consegue a pontuação mínima só na prova oral e consegue na escrita, você pode repetir somente a prova oral. E se você não consegue na prova escrita e consegue só na oral, você pode repetir somente a prova escrita. Ok? Então é muito legal, porque se você não consegue um mínimo ali de pontuação, você pode realmente repetir só aquela parte, entrando em contato com o centro aplicador que vai te orientar da melhor forma. Sobre a duração, a prova A, que é a prova de leitura, junto com a prova B, que é a prova de produção de texto, duram juntas 2 horas. Então você tem 2 horas para fazer a parte de leitura junto com a parte de produção de texto. Depois você tem o ascolto, que é a parte de compreensão oral. Essa prova dura em média 20 minutos, ok? Então você tem 2 horas da A mais B juntas, mais a parte C, que é o ascolto, que dura 20 minutos, que é exatamente o momento de duração do áudio que você vai ter que escutar para responder as suas questões. E a prova oral dura em média 10 a 12 minutos, então ela é bem curtinha, ela não é muito demorada não. Agora sobre o preço, ela custa em média 100 euros até o momento de gravação desse vídeo, o que para quem mora no Brasil pode variar bastante, porque o preço no Brasil em real vai variar muito em função do câmbio e também das taxas ali que o centro aplicador pode adicionar para poder fazer a sua inscrição. Então é importante você entrar em contato diretamente com o centro aplicador para ver qual que vai ser o total do preço da prova em reais ou, enfim, da moeda de onde você estiver morando. E onde que o Celly é aplicado? Tem uma infinidade de lugares onde você pode encontrar o Celly. É uma coisa que varia muito, na verdade, sempre muda os locais de prova e tudo mais. Então não adianta muito vir com uma lista com os locais de prova, porque são muitos lugares e também é uma coisa que varia muito. Porém, eu fiz um vídeo muito legal onde eu explico, vou deixar aqui marcado nos cards, onde eu explico exatamente como você faz para olhar dentro do site os locais de prova, os centros aplicadores das 3 provas, na verdade, mas se você quiser se concentrar no Celly, tem lá o Celly, o TIRES e o PLIDA, você pode olhar qual que te interessa mais, deixar aqui nos cards, você pode dar uma olhada lá no vídeo onde eu explico exatamente como olhar, deixo o link na descrição e tudo mais. Sobre as informações principais do Celly, é isso que eu trouxe no vídeo de hoje e já vai te ajudar aí a entender inicialmente como funciona a prova, mas eu vou deixar aqui na descrição o link do site do Celly, ok? Onde você pode entrar, pode baixar exames antigos, pode ver o calendário de prova, pode ver tudo, todas as informações, o que cai, o que não cai, é tudo em italiano, mas é bom que você dá uma treinadinha então. Bom, gente, aqui no vídeo de hoje eu tentei trazer todas as informações ali básicas, principais que você precisa saber para fazer o Celly. E realmente entender o exame, entender como funciona é uma coisa super importante. Eu diria até que é tão importante quanto saber a língua, aprender o idioma. Bom, se você ficou com qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber sobre o exame, sobre todo esse universo aí dos exames de proficiência, deixa aqui nos comentários, me deem ideias de vídeos que vocês queiram ver por aqui. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, onde eu posto sempre muitos conteúdos bem legais e a gente pode interagir por lá. Se inscreve aqui no canal, ok? Para você não perder nenhuma atualização, porque eu sempre tô trazendo vídeos bem legais aqui sobre o exame. Então aqui você se inscrevendo e ativando o sininho, especialmente, você vai ser informado sobre tudo que eu postar aqui e não vai perder nada, nenhuma informação sobre esses exames. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!